Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa quarta dev, né? Nosso 11º episódio. E hoje eu vim falar para você aqui, né? Contar para você sobre um pouquinho da minha história aí como desenvolvedor, né? Sobre as três principais ideias que eu utilizei, né? As três melhores ideias que eu utilizei durante a minha vida aí no desenvolvimento de software, tá bom? E especialmente hoje, né? Continuo desenvolvendo, mas não tanto quanto antes, tá bom? Então a nossa quarta dev de hoje começa agora. Um vídeo bem rapidinho, eu vou te contar as três ideias melhores que eu já utilizei, que eu conheci, que eu julgo as melhores na minha carreira, tá bom? Então, o quarta dev começa agora, vem que eu vou te contar. A primeira, né, não podia ser diferente, vim até com a camisa em homenagem hoje, né, a famoso Visual Studio, né. Uma ideia aí muito poderosíssima mesmo. Eu comecei a trabalhar com .NET na versão 1.1, né, do .NET, e na época era o Visual Studio 2013. Na verdade, teu pai, né, o Visual Basic, né, eu comecei a desenvolver, na verdade, no Visual Basic 6, né, então a IDE era o Visual Basic na época, mas a principal, como eu comecei mais pesado mesmo, né, mais profissionalmente falando, foi já o Visual Studio. Tenho muito orgulho de falar do Visual Studio, é uma ferramenta fantástica, ele veio se desenvolvendo ao longo dos anos aí, cada vez tem sido melhor. Na época ele era muito, óbvio, né, estamos falando do Visual Studio 2003, lá atrás, cara, assim, era muito pesado, era muito feio, era muito limitado, apesar do todo o poder que ele já tinha para programação, e quanto a isso nunca, olhando para trás hoje, né, a gente vê que ele nunca perdeu esse poder do próprio debug, da própria codificação, da própria janela ser agradável, ser visual. Ela foi uma ideia muito bacana. E lógico, né, como toda ferramenta, como todo produto, ela vem evoluindo ao longo dos anos, né. A gente está no Visual Studio 2019 atualmente, uma versão fantástica também, com muito mais recursos, muito mais leve, né, muito diferente, né, daquele Visual Studio antigo, mas ela veio só se atualizando ao longo dos anos. A Microsoft vem investindo pesado. Hoje, inclusive, o Visual Studio você pode programar em outras linguagens, né? Antigamente ele era mais limitado ao C Sharp, ao VBNet, né? ao F Sharp. Então eram as linguagens só da Microsoft. Hoje, com toda a questão do open source, né, e comunidade e tal, então a Microsoft resolveu há um tempo atrás já, né, que não dava pra ficar fechado só no seu mundinho, né? Então, hoje o Visual Studio você usa para programar em Java, em Python, em muitas outras linguagens, tá? Então, não podia deixar de falar do Visual Studio primeiro. Fantástica ferramenta, cheia de recursos. Tem a versão Community, a versão Free, né? Que você pode baixar, utilizar aí quase que recursos infinitos dela, né? Na versão free, já na versão community. Você tem a versão professional, tem a ultimate. Eu não sei se nesse novo mudou a questão do nome das versões, mas tem as versões pagas, e aí você vai ter um pouco mais de recursos, né? Uma questão mais profissional, corporativa, tá bom? Mas o Visual Studio é uma ferramenta fantástica, né? Eu sugiro muito que você utilize, que você teste, você vai ter bastante benefício com ela, tá bom? A segunda ferramenta que eu utilizei aí ao longo da minha carreira, né, como desenvolvedor, como programador, e que eu gostei muito também, né, não posso deixar de falar dela, né, é o Eclipse, né, o próprio Eclipse. Apesar de toda a minha carreira eu trabalhar com .NET, eu atuei em alguns projetos como Java. Na própria faculdade eu tive muito Java, né, e apesar de conhecer o NetBeans também, que é uma ferramenta horrível, NetBeans é uma merda, na minha opinião. Lógico, ele tem os seus recursos, tem suas vantagens, mas cara, na época que eu estudava Java, não se compara com o Eclipse. Então eu não gostei. Não é uma merda, tá? É uma piada, é uma brincadeira. Mas assim, é uma ferramenta muito ruim, tá? Eu achava ela muito pesada, ela era feia, ela não era agradável de se trabalhar, tá? Já o Eclipse, ele tinha algumas heranças até do Visual Studio, né? Ou do estúdio do Eclipse, enfim. Mas tinha algumas coisas parecidas, e isso talvez agradava um pouco mais. A questão da janelinha, né, de como você organizar as mini janelas ali dentro, era muito interessante. Então eu gostava muito do Eclipse também. A facilidade de você automatizar algumas coisas, a facilidade de você programar o próprio código, né, desenvolver o próprio código, escrever o próprio código, era muito bacana também. Tá? Então o Eclipse talvez fique aí no segundo lugar, tá? Não necessariamente num lugar ruim, né? Estou só citando três ferramentas que eu gostei de trabalhar e como experiência, tá? E por último, né, não menos importante, mas é o Visual Studio Code, que é a versão light, vamos chamar assim, do Visual Studio, né? Lógico que ele é um editor de texto muito avançado, ele não é uma ferramenta, um IDE igual ao Visual Studio, mas ele tem muito recurso bacana. Então o Visual Studio Code tem sido a ferramenta do dia a dia. Eu uso para programar Python, praticamente a linguagem que eu mais mexo hoje em dia. Ela é muito útil, muito bacana, muito fácil de usar, muito leve. Ela tem uma infinidade de extensões, né, de plugins, que você consegue instalar coisas, integrar coisas e fazer coisas muito bacanas
com ela, tá? Então o Visual Studio Code é uma ferramenta, uma IDE fantástica também, especialmente para quem está começando, né? Uma ferramenta simples de usar, né? Bem intuitiva, não tem muito trick, né? Ela é bem objetiva, né? Vamos chamar assim. Então é uma ferramenta fantástica. Vou falar uma quarta aqui, né? Mas para a galera do Python, tem o PyCharm. O PyCharm é uma ferramenta absurdamente fantástica também. A última vez que eu mexi com ela, porque acho que ela deixou de ter a versão free, ela tem uma versão trial, se eu não me engano agora. Tá, não é uma certeza isso, tem que dar uma pesquisada. Mas o PyCharm é uma ferramenta fantástica também para Python, tá? Então ela tinha muitos recursos, muito fantástica de se utilizar, muito leve, né? Você tinha a parte de customização também, né? Usar a tela escura, a tela clara, enfim, todas as outras tem, né? Mas você tem tinha uma questão no PyCharm ali, charmosa mesmo, né? Como o próprio nome da ideia já meio que sugere. Ele era charmoso de se utilizar, ele era leve de se utilizar. Tá, então aí acabei falando de 4, 5, né? Se a gente contar o Visual Studio, o Visual Basic. 5 IDEs aí que eu acabei utilizando, tá? Mas as 3 principais seriam o Visual Studio, o próprio Eclipse e o PyCharm, né? Que a gente acabou de falar. Mexi com outras também, né? IntelliJ, mexi com NetBeans, mexi com Notepad++, que é uma grande ideia que todo mundo utiliza, mexi com Atom, mexi com Vim, mexi com VI, enfim, trocentas ideias, editores de texto avançados ou não, enfim, tem para todos os gostos, né? Eu acho que a questão aqui é eu te falar um pouquinho quais eu utilizei, o que eu gostei, o que eu não gostei, né? Essa era a ideia, e não te falar qual é a melhor ou a pior. Tá bom? Então é meio complicado. Por que eu gosto de falar disso? Porque as pessoas tem uma arrogância ainda no time de desenvolvimento, na galera de desenvolvimento, na galera do TI, né, de um modo geral, de isso é bom, isso é ruim, isso é o melhor, isso é uma bosta. E, cara, não existe isso. Existe aquilo que vai te trazer mais conforto para trabalhar, existe aquilo que vai te trazer mais estabilidade para trabalhar, existe aquilo que você vai sentir melhor, mais facilidade para trabalhar, para aprender, especialmente se tá começo de carreira. Tá, então não fica nessa de, putz, cara, eu só gosto do Visual Studio. Uma época eu fui assim, puta, não era Visual Studio, era uma bosta. Não é .NET, era uma bosta. E não é. Né? Ao longo da minha carreira eu fui descobrindo que as tecnologias se complementam, que a arrogância não leva ninguém a lugar nenhum. E que esse chiitismo com IDE, com tecnologia, com ferramenta, na verdade cara, não tem nem nome pra isso. Tá? Então você pode gostar muito do Visual Studio, o outro pode gostar muito do Visual Studio Code, o outro pode amar o PyCharm, o outro pode amar o Eclipse, legal. Mas quando você usa uma outra IDE, outra ferramenta, você vê que muitas coisas se agregam, né? As coisas se complementam. É lógico, se você trabalha muito focado com .NET, talvez você vai tender a usar muito mais o Visual Studio. Com Python, né? Ou PyCharm, ou o próprio Visual Studio Code, uma galera está usando o Visual Studio Code. Muita gente que desenvolve em Java no trabalho, inclusive, usa o próprio Visual Studio Code, mesmo sendo da Microsoft. Então não tem mais, tá quebrando essa rixazinha de tecnologia, de empresa e tal. Isso já não cabe mais, tá bom? Então, para você que está começando, fica a dica aí, né? Visual Studio, Eclipse, Visual Studio Code, IntelliJ, PyCharm, cara, tem um monte de ideia bacana aí. Eu citei as 3 que eu mais gostei, que eu tive um pouco mais de experiência, né, de contato, um contato um pouco mais forte, tá bom? Além de outras, né, vou aproveitar o embalo do vídeo, mas eu vou falar de outras. Eu mexi muito, por exemplo, com o Management Studio, que a ideia é para você programar em banco de dados, né, do SQL Server, né? Eu usei muito o PLSQL, o SQL Developer para programar em Oracle, né, para usar banco de dados de Oracle. Então você vê que não adianta querer se limitar a uma ideia só, você acaba tendo muita coisa para você mexer e ao longo da sua carreira, né? Mexi com Dreamweaver, mexi com Photoshop, mexi com, cara, são trocentas ideias, tá? E ferramenta é o que não falta, né, hoje no nosso mercado. Então você tem várias opções. Eu quis citar um pouquinho para vocês de como foi a minha experiência. Não adianta, eu sou apaixonado pelo Visual Studio, eu gosto muito do Visual Studio. Não quer dizer que as outras são ruins, quer dizer que as outras têm outras vantagens, quer dizer que as outras têm outras qualidades. Tá? Eu apenas gosto muito do Visual Studio mesmo. E é isso. Né? Nossa quarta deve ficar por aqui. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo, espero que tenha te dado uma luz, uma visão. Se você não sabe o que é IDE, basicamente IDE é a ferramenta que você usa para programar. Né? No caso, a IDE tem um contexto mais genérico, né? Mas quando a gente está falando de desenvolvimento, é a ferramenta que você vai usar para desenvolver. Se eu te perguntar assim, qual IDE você usa para produzir texto? Você pode falar o Microsoft Word, por exemplo, do Office. Qual IDE você usa para planilhas? Você pode falar que você usa o Excel, tá? Então é um pouquinho nesse cenário, tá? Qual é a ferramenta que você utiliza? Então, beleza? Nossa quarta dev fica por aqui. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo até o final. Deixa aí um comentário, né? Me fala o que você achou desse vídeo específico. Tipo, putz, legal esse conteúdo, tal. Pode falar mais disso, não é mais nesse cenário, mais nesse contexto. Ou, putz, isso aí não faz sentido, não é? Foi irrelevante, tá bom? Deixa um comentário que pelo menos é importante. Se não quiser comentar para se expor, me manda uma mensagem privada no WhatsApp, no Instagram, no Telegram, no Orkut, no LinkedIn, no que passa, no MySpace, no ICQ, tá bom? Então, de um jeito ou de outro você me acha aí.
Beleza? Quarta Dev fica por aqui. Valeu!